Na videoaula de hoje falaremos um pouco sobre glândulas mamárias e eu sou a professora Adriana Moura. Então, nessas imagens aqui, a gente tem uma vista anterior e uma vista lateral, onde podemos observar uma imagem que mostra que a mama está localizada numa porção anterior em relação ao músculo serrátil anterior e ao músculo peitoral maior. A mama, externamente, ela é revestida por epitélio, que é a parte da epiderme da pele, e subjacente a gente tem a derme, então o revestimento de pele como um todo. Essa região aqui é a região da areola. Essa região, inclusive, ela tem uma coloração um pouco diferente, ela é mais pigmentada, e essa pigmentação varia um pouco durante a gravidez, ela fica mais escura. Podemos observar também a presença de algumas pequenas glândulas na região, que são glândulas de Montgomery. E nessa região central é onde estão as papilas. Perdão, a papila. A papila, e na papila a gente tem a abertura dos ductos lactíferos, também conhecidos como galactóforos, tá? Então, a abertura desses ductos. Então, de forma geral, se a gente fizer uma dissecação da mama e olhá-la por dentro, a gente vai perceber quantidades variáveis de tecido adiposo, a depender da mulher. A gente vai perceber também a presença de lobos e lóbulos, daqui a pouquinho a gente vai ver isso, que são regiões onde existe a produção do leite. Inclusive, esse autor, ele ainda colocou uma parte aqui da mama como inativa e uma parte como ativa, para a gente poder perceber de forma esquemática que a mama, ela tem estados funcionais diferentes. Às vezes ela está maior, no final da gestação, no momento da lactação, e às vezes menor, inativa, sem produzir o leite. Então, de uma forma geral, também podemos ver aqui o revestimento de pele, podemos ver a areola, podemos ver a papila e internamente tecido adiposo, tecido conjuntivo de preenchimento, de sustentação, e também aqui essa região que é conhecida como lóbulo, tá? Lobo, dentro do lobo eu tenho lóbulos e dentro dos lóbulos eu tenho os alvéolos, a gente vai ver isso adiante. Então, nessa região é onde existe a produção do leite. Perceba que o leite é produzido e ele vai ser levado para dentro de ductos. Os ductos, eles se juntam na formação de ductos maiores, que vão até essa região dos seios, e depois eles vão para essa região dos ductos lactíferos ou galactóforos, e aí tem o orifício de saída do corpo feminino. Então, a gente pode dizer que existem de 15 a 20 lobos irregulares, e dentro do lobo tem os lóbulos, e dentro dos lóbulos a gente tem os alvéolos. E essa região, ela sofre modificações durante o ciclo menstrual, mas principalmente durante a gravidez, e isso em decorrência de hormônios. Bom, a mama, assim como outros órgãos, a gente pode dizer que existe um estroma e um parênquima. Ou seja, no órgão existe uma parte funcional, que dá função a esse órgão, e uma parte que é a parte de sustentação. Especificamente da mama, a parte do parênquima, é a presença dos ductos, das unidades secretoras, produtoras do leite, e as células mioepiteliais, que veremos que são células que fazem pequenas contrações para ejetar o leite. E quem é a sustentação da mama? Quem faz a sustentação? É justamente o tecido conjuntivo, tanto denso quanto frouxo, e o adiposo. Então, quando a gente olha mais uma vez aquela imagem de mama, olha que interessante. A gente está vendo aqui um lobo, então o lobo é uma estrutura maior. Dentro do lobo a gente percebe vários lóbulos, e a gente pega um lóbulozinho desse e amplia aqui. E se a gente pegar esse lóbulo e olhar esse lóbulo de perto, a gente vê algo como isso. Esse lóbulo é composto de alvéolos, certo? E esses alvéolos contêm células que produzem a secreção e vertem essa secreção para essa região central. E aí ela vai sendo levada por ductos menores, que se juntam em ductos maiores, em direção sempre à papila. Então, perceba que nessa imagem o alvéolo está cortado para que a gente possa observar a presença dessas células aqui dentro,
E nessas outras imagens, o alvéolo tá tridimensional, assim, todo fechadinho, né? Íntegro. Então aqui a gente tem os ductos, tá? Perceba que ao redor dos alvéolos, né, e inclusive de alguns também ductos menores, enfim, eu tenho a presença de células mioepiteliais. Essas células, elas têm um formato assim meio de estrela, estão aqui pigmentados em laranja, e eles fazem a contração, né, desses alvéolos para propelir esse conteúdo em direção ao ambiente externo. Inclusive, na parede dos ductos maiores, eu posso inclusive ter um pouquinho de músculo. E essa imagem aqui está mostrando uma organização tridimensional de células mioepiteliais, né, vista na cor verde. E também a gente percebe como ela está em grande proporção, né, distribuídas pela região dos alvéolos. Aqui são duas imagens, né, mostrando também células pigmentadas em marrom, que nesse caso são as mioepiteliais, e podemos perceber que elas vão circundar esses lóbulos da mama, então tem essa importância durante o processo de contração. E também eles estão presentes aqui na imagem da direita, mas já numa situação patológica. Então, quando a gente fala, né, da unidade lobular do ducto terminal, a gente está falando o quê? A gente está falando dessa regiãozinha aqui, olha, tá? Que ela é composta, portanto, pelo ducto, né, por um ducto coletor maior, e por ductos terminais, quando a mama está inativa, e quando a mama está ativa, ela também contém alvéolos. Então, essa pequena unidade aqui equivale a essa região aqui, mais ou menos, certo? A gente tem um ducto mais central, ductos menores e os alvéolos aqui. Tá? Então, aqui a gente teria os alvéolos caso ela fosse ativa, mas como ela não é ativa, ela não tem muitos alvéolos, quase não tem. Essa imagem vista na histologia é isso aqui, tá? Então, aqui a gente começa a perceber o seguinte, começa a perceber que ao redor dos ductos e ao redor dos alvéolos existe um tecido conjuntivo mais frouxo, que é esse mais clarinho, tá? E numa região mais longe assim, é um tecido conjuntivo interlobular, ou seja, entre, né, os lóbulos, que é um tecido conjuntivo mais denso. Então, o intralobular é mais frouxo e o interlobular é mais denso. Então, vou voltar aqui a imagem. Então, nessa imagem aqui, ó, o tecido conjuntivo que está ao redor do alvéolo, que está ao redor do ducto, é o frouxo. E esse tecido conjuntivo que está entre os lóbulos, aqui por fora, é mais denso. Então, aqui dentro é tecido conjuntivo frouxo, aqui fora é tecido conjuntivo denso. Intralobular frouxo, interlobular denso. Bom, voltando aqui à auréola, a gente vê um aumento, percebe a presença aqui, ó, quando faz um corte nessa região, como esse roxinho é tecido epitelial estratificado, como existe uma presença de queratina aqui por cima para proteção, mesmo porque durante a amamentação existe um dano ali, existe um atrito, ou até mesmo assim a própria roupa do indivíduo, etc., acaba podendo machucar essa região, então ela tem uma quantidade de queratina, tá? E na parte mais interna a gente tem glândulas sudoríparas, sebáceas, e as glândulas de Montgomery, né, que podem secretar agentes também importantes para a região, né, de bacterianos. E aí a gente tem as terminações nervosas também, um pouquinho de músculo nessa região. Então, mostrando aqui a papila, a pontinha da papila, os ductos dentro da papila, a presença de glândulas sebáceas na região e um pouquinho de músculo liso também. Então, aqui a gente tem a glândula de Montgomery com a seta, tem uma secreção lubrificante liberada, vai alterar o pH da pele, deixando esse ambiente um pouquinho menos propício para a proliferação de micro-organismos. Então, tem importância grande essa glândula. Agora, essa glândula, né, a gente sabe que durante o início
da vida da mulher ela é menor e depois ela vai se modificando, né? Então ela pode ser ativa ou inativa. A gente diz que a mama ativa é uma mama que ela tá produzindo leite no período de lactação, né? Uma mama que ela tá com os alvéolos bem desenvolvidos. E uma mama inativa é uma mama menor, em que esses alvéolos eles estão em pequena quantidade ou inativos. Então vamos olhar isso com calma. Uma mama inativa, uma mama que já tá na puberdade, então ela tem um tamanho maior, e esse tamanho maior, esse volume, é decorrente da presença de mais tecido adiposo, de mais tecido conjuntivo, e sim de algum desenvolvimento da porção glandular. Mas a gente vai ver adiante que essa porção glandular, ela contém ductos, mas o alvéolo, propriamente dito, está em diminuta quantidade ou ausente. E durante a gravidez, né, a gente tem um estímulo hormonal aí bastante evidente, né, com a liberação de uma série de hormônios, né, estrogênios, progesterona, que vão sendo secretados e vão proporcionando o aumento dessa mama. Então vamos lá, mama inativa, ou seja, uma mama que não está perto de ocorrer a lactação, é uma mama de uma mulher jovem ou de uma mulher mais velha, mas que não está grávida, tá? E não também está amamentando. Então essa mama, o que a gente observa? A gente observa que ela tem uma grande quantidade de tecido conjuntivo, ou seja, o estroma é bem evidente e a porção glandular, propriamente dita, é pequena. Então, quando a gente coloca numa balança, digamos assim, a proporção maior é de porção do estroma mesmo, e a porção do parênquima, a porção funcional, está em menor quantidade. Então, olha aqui quanto tecido adiposo, ou perdão, adiposo não, tecido conjuntivo, que é a rosinha, que está em grande quantidade, e só um pouquinho de ducto aqui que está pintado em amarelo. Mas durante o próprio ciclo menstrual, algumas mulheres sentem mais, outras sentem menos, mas é possível ter uma diferença do volume da mama mesmo. E essa diferença se deve também a hormônios, né? Então a gente começa a ter algumas pequenas alterações, como edemas, alteração do tamanho das células dos ductos também, e inclusive na fase luteal, pequena secreção sendo formada em alguns alvéolos. Então a gente tem uma alteração do epitélio dos ductos, inclusive secretando algum conteúdo ali, mas nunca será uma alteração tão grande quanto durante a gravidez, tá? Depois, no período da menstruação, existe uma involução, uma apoptose e retorna ao período ao que era antes. Então, a gente percebe o quê? Essa região aqui, olha, é um corte da mama, tá? O que a gente está cortando aqui nessa mama? Essa parte aqui é a parte dos lóbulos cortados. Dentro do lóbulo é o tecido conjuntivo intralobular, e entre os lóbulos é o tecido conjuntivo interlobular. Lembra que eu falei anteriormente que o intralobular ele é mais frouxo e o interlobular ele é mais denso, ou seja, tem mais colágeno, mais rigidez. E essas estruturas que eu cortei aqui são os ductos, tá? Então vamos olhar essa imagem aqui. O que a gente fez? Aquela imagem anterior ali é como se a gente tivesse feito uma lâmina histológica dessa região aqui. Essa região aqui são os ductos, que quando eu olho aqui eles estão cortados. Esse tecido conjuntivo frouxo, ele está ao redor do ducto, bem pertinho, e o tecido conjuntivo denso está mais afastado com relação aos ductos, tá? Então, olhando no desenho esquemático, olha a diferença da mama inativa para ativa. Na mama inativa, eu percebo a presença de ductos, tá? Mas na pontinha dos ductos eu não vejo a presença de alvéolos, ou seja, não tem a estrutura produtora de leite propriamente dito, tá? Não tem essa estrutura aqui. Então, por quê? Porque não faz sentido para o nosso corpo a gente manter uma produção de leite se não há função definida para esse leite.
Então, a gente mantém ali a estrutura básica, mas também, de certa forma, economiza energia, né, de produção de leite, economiza a presença de alvéolos ali, porque simplesmente durante muitos anos não haverá necessidade. E aí, quando houver necessidade, a gente começa a modificar esses ductos e começa a crescer pequenos alvéolos. Olha aqui durante a gestação. E durante a lactação, olha os alvéolos bem exuberantes aqui. Então, a ideia é que esses alvéolos produzam uma secreção, joguem aqui, vertam para dentro dos ductos menores intralobulares. Esses ductos menores vão vão se juntar em ductos maiores, interlobulares, vão chegando nos seios e depois na região dos ductos lactíferos, dos seios lactíferos, e aí vai ser ejetado aqui pela papila. Então, olha a diferença de uma mama inativa para uma ativa. O que eu fiz aqui? Eu cortei, mais uma vez, essa região aqui, né? Vamos voltar um pouquinho o slide. É como se eu tivesse cortado essa regiãozinha aqui. Essa mama é ativa, então eu cortei aqui, tá? Que é equivalente a cortar aqui. Esse tecido aqui pertinho é conjuntivo frouxo, lembra? E o que tá longe, por aqui, ó, é denso. Então, quando eu cortei os ductos aqui. Esse tecido mais clarinho perto dos ductos é o frouxo. E esse tecido mais longe é o denso. Intralobular significa dentro do lóbulo, olha o lóbulozinho aqui. E interlobular, ele tá presente entre os lóbulos. Olha a diferença para a mama ativa, como eu tive um crescimento do meu lóbulo, tá? E também eu tive o crescimento desse lóbulo em tamanho mesmo dos próprios constituintes e a proliferação também dos alvéolos. Agora, a glândula mamária ativa, né? A glândula mamária ativa, ela vai se modificando durante a gravidez. Essa modificação não acontece instantaneamente, é aos poucos. Então, primeiro a gente vai ter uma ramificação dos ductos, eles começam a se ramificar, a crescer, a proliferar. No segundo trimestre, a gente começa a crescer pouco a pouco os alvéolos da região, né? Começam a juntar novas células, existe um aumento da mama propriamente dita. Depois, uma maturação desses alvéolos, eles vão ficando mais maduros, né? Com capacidade de produzir alguma secreção. Inclusive, já com capacidade de produzir ali no final da gestação alguma secreção. E existe uma hipertrofia das células, então eu vou ficando cada vez maior. Tudo isso aqui é unidade secretora. Se é unidade secretora, se é alvéolo, se é ducto, ele vai ser parênquima. E isso aqui é sustentação, então é estroma. Então, olha só como fica grande, fica exuberante a presença desses alvéolos, né? E quando eu coloco na balança agora, eu tenho mais parênquima, mais alvéolo, mais ducto do que estroma, do que tecido conjuntivo. É o inverso do que acontece na mama inativa. Então, essa secreção das glândulas é uma secreção do alvéolo, das células do alvéolo, e elas são de dois tipos. Uma secreção merócrina, que é o conteúdo proteico, e uma apócrina, que é o conteúdo lipídico. Qual a diferença entre elas? Olha só. A secreção aqui, a gente está vendo, durante esse processo de secreção, a gente está tendo a liberação das gotículas aqui lipídicas a partir dessa célula, né, durante a lactação. E essas gotículas de lipídicas, elas vão se desprendendo da superfície da nossa célula, tá? Então, a gente não tem a morte da célula nesse processo, certo? Então, ela vai desprendendo aqui os lipídios pouco a pouco para liberar esse conteúdo lipídico. Parte do citoplasma também pode ser levado aqui junto, ok? Durante essa liberação de lipídios. Enquanto aqui as proteínas, elas são liberadas, mas elas são liberadas de uma forma diferente, né? Onde não há a saída de parte do citoplasma. Então, a secreção merócrina, a gente tem conteúdo proteico, ou seja,
uma secreção por exocitose, e apócrina a gente libera junto um pouquinho de citoplasma da célula produtora. Glândula mamária ativa, grande quantidade de alvéolos, grande quantidade de ductos, pouco tecido conjuntivo. E glândula inativa seria o contrário, tá? Todo esse material está disponível nos livros de histologia, então bons estudos.